Loki e a história da origem das células eucariontes. Grupo Carol Ananias, Poliana Luisa Boff e Sabrina Swaminski. A mitologia nórdica, sem dúvida, foi popularizada no mundo inteiro pela cultura pop, principalmente pelos quadrinhos Thor, Odin e Loki. Todo mundo sabe um pouco sobre esses deuses e seus poderes. Mas o que é interessante é que Asgard tem, para a história dos seres vivos, um significado muito além do que o conhecido paraíso nórdico. Para estudar o caminho que a vida tomou para chegar na diversidade existente hoje, é usada a sistemática filogenética. Ela se preocupa em reconstruir as relações de parentesco entre os seres vivos, quem é irmão, primo, avô, formando uma grande árvore da vida. A filogenética se esforça para contar essa história evolutiva da melhor maneira possível, procurando grupos naturais com o mesmo ancestral e todos seus descendentes. É a organização da vida à luz da evolução. A antiga classificação em 5 reinos, Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia, não seguia bem esse princípio, sendo considerada arbitrária. Assim, em 1977, a forma de organizar os seres vivos a fim de recontar a evolução ganhou uma contribuição revolucionária. Era a ideia dos 3 domínios proposta por Carl Woese. Segundo essa ideia, a partir de análises genéticas, a vida poderia ser classificada em 3 grandes grupos: as bactérias, as arqueias e as eucariontes. Cada um desses grupos foi chamado de domínio. Os eucariontes se diferenciaram das bactérias e das arqueias por possuírem uma membrana que envolve seu núcleo. Assim, dizemos que possuem núcleo organizado. É o caso de uma árvore, ameba, um fungo ou um ser humano. No antigo sistema dos 5 reinos, todos os organismos sem o núcleo organizado, os procariontes, eram colocados juntos em apenas um grupo, o reino Monera. A classificação em 3 domínios foi amplamente adotada pela comunidade científica, mas uma descoberta recente trouxe à tona outra visão. Em 2015, num peculiar local chamado Castelo de Loki, um grupo de arqueias foi encontrado por pesquisadores, o qual recebeu o nome oficial de Loki Arqueota. O Castelo de Loki é uma fonte de águas termais entre a Noruega e a Groenlândia, e nele foram descobertos depois mais outros tipos de arqueias, todos os quais receberam os nomes em homenagem a deuses nórdicos, os Odin Arqueotas, Thor Arqueotas e Heimdall Arqueotas. Juntos, esses grupos formam as Arqueias de Asgard. Mas o que as Arqueias de Asgard possuem de especial? Análises do DNA dessas arqueias mostraram que elas são muito parecidas com as células eucariotas, as que têm núcleo organizado. Na verdade, são o grupo mais próximo dos eucariontes que já foi encontrado. Genes que codificam proteínas que se acreditava serem exclusivas dos eucariontes, as histonas, também estão presentes nessas arqueias. Isto sugere que o ancestral de todas as espécies eucariotas seja um organismo parecido com esse do Castelo de Loki, uma arqueia. E isso também significa que essas arqueias, por mais que sejam indivíduos procariontes, são mais próximas de nós do que são uma bactéria, por exemplo. Por causa disso, colocar as arqueias de Asgard na árvore da vida da filogenética significa também achar o nosso lugar nela. Basicamente, há discussão entre 2 visões. Os domínios da vida devem continuar sendo 3 ou são, na verdade, apenas 2? Na visão de continuar com os 3 grandes domínios, as arqueias de Asgard poderiam ser um ramo primitivo dos eucariontes. No entanto, ganha cada vez mais força a ideia de que as arqueias e bactéria são os únicos 2 domínios primários da vida, e os eucariontes são apenas um ramo dentro do domínio das arqueias, como visto nos cladogramas desenhados. Infelizmente, o que se sabe sobre as arqueias de Asgard ainda é uma pequena fração de toda a sua diversidade. Para esclarecer melhor como foi a história e a origem das células eucariotas, será preciso ter mais informações sobre esses organismos. Assim, a ponte arco-íris entre Asgard e a Terra precisa ser construída aos poucos, conforme o avanço do que sabemos. Obrigada!